Nos hemos embarcado en este precioso viaje Nós nos montamos nessa viagem para estudiar la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. para estudar a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos a leerla todos juntos. E vamos ler todos nós. En Mateo 6. Mateus 6, Agarra sus Biblias en Mateo capítulo 6. abra sua Bíblia no capítulo 6, amém? Mateo capítulo 6 dice, vosotros, el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vimos la prédica anterior Nós vimos a pregação anterior, que Dios nos enseñó a orar, Padre. que Deus nos ensinou a orar. Dios, a pesar de ser un ser infinito y eterno, Deus, apesar de ser um ser infinito e eterno, nos dio acceso delante de su presencia. nos deu acesso à sua presença. Podemos entrar delante de Dios con confianza y con intimidad. Podemos entrar na sua presença Con confianza y intimidad. com confiança e intimidade. Dice, delante de la presencia de Dios, Diante da presença de Deus, aún los querubines os querubines tienen que taparse el rostro. têm que se cobrir o rosto. Y delante de ese Dios nosotros podemos decir, E diante desse Deus nós podemos falar: mi Padre. Meu Pai. Y hoy vamos a avanzar un poco más en este viaje E hoje nós vamos prosseguir nessa viagem y vamos a aprender lo que sigue. e vamos aprender o que continua. La oración dice, Padre nuestro. A oração disse: Pai nosso. Jesucristo nos pudo haber enseñado a orar Padre, Jesus Cristo nos ensinou a orar Pai, o pudo habernos dicho Padre mío, ou poderia ter nos ensinado Padre Nosso, pero Él Pai dijo Nosso, Padre nuestro. mas Ele nos ensinou Pai Nosso. Así que hoy día vamos a aprender acerca de la palabra nuestro. Hoje então vamos aprender o que significa a palavra nosso. Yo estaba conversando con mi esposa Hoje eu estava, por un límite a la maldad de Dios. mas você sabe que Deus coloca um limite Dios, à maldade do homem. Dios no deja que la maldad del hombre sea mayor. Deus não deixa que a maldade do homem seja maior. Pero a medida que el hombre decide alejarse más de Dios, Mas à medida que o homem fica longe de Deus, por ejemplo, vemos que en la sociedad actual, por exemplo, vemos que a sociedade atual, la cantidad de personas que se muestran indiferentes a la existencia de Dios, as pessoas se mostram indiferentes à existência de Deus, o que más personas dicen ser ateas, ou ainda mais professam ser ateas. la sociedad ahora se vuelve más egoísta y más narcisista. A sociedade fica mais egoísta e mais narcisista. El mundo va de mal en peor. O mundo vai de mal em pior. Eso nos dice Romanos el capítulo 1. Isso fala em Romanos capítulo 1. Busquen conmigo Romanos el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Procurem comigo Romanos capítulo 1.
el versículo 21. Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por enquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se oscureceu. Y el versículo 24 dice, No versículo 24 fala: por lo cual también Dios los entregó a la injusticia en las concupiscencias de sus corazones. Por isso também Deus os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Dicen, no decidieron glorificar a Dios. Eles falam que não decidiram glorificar a Deus. Entonces Dios los dejó hacer lo que ellos querían. Então Deus deixou eles fazer o que eles queriam. Es por eso que si Dios no hubiera intervenido en la sociedad, Então Deus, se não tivesse intervido na sociedade, la familia nunca hubiese llegado a ser el centro de la sociedad. a família nunca tivesse chegado a ser o núcleo da Vemos sociedade. que menos personas están dispuestas ahora a aceptar un compromiso de por vida. Vemos que poucas pessoas aceitam o compromisso De por vida a través del matrimonio, de por vida através do casamento. ¿no? Prefieren las relaciones informales donde puedan entretenerse y satisfacer sus propios deseos. Eles preferem ter pessoas para ter não ter um casamento, mas ter só um relacionamento, né? Las personas quieren formar una relación sin compromiso. As pessoas querem formar um relacionamento sem compromisso. Ustedes saben que ahora en la sociedad moderna, Vocês sabem que agora a sociedade moderna, aun cuando se casan, aun quando eles se casam, en los votos, nos votos, ellos ya no dicen hasta que la muerte nos separe. eles já não falam até que a morte nos separe. Ahora dicen Agora eles falam mientras dure la vida. enquanto dure o amor. Eso quiere decir mientras no encuentre otra persona que me guste más. Você quer falar mientras eu encontro uma pessoa, até que eu acho uma pessoa que eu gosto. O mientras yo pueda hacer lo que he hecho. Ou mientras eu possa fazer o que eu gosto. Por eso que vemos a través de todo lo anterior Então vemos agora que la familia no fue el producto del desarrollo de la sociedad. que a família não foi o produto do desenvolvimento da sociedade, Sino que la familia fue creada por Dios. senão que a família foi criada por Deus. ¿Quién definió el concepto de familia? Quem definiu o conceito da família? Fue Dios. Foi Deus. Vamos a ver Génesis 2:22. Vamos a leer el versículo 22 al 24. Vamos abrir Gênesis 2, versículo 22 ao 24. El versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Em versículo 22 fala: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e o trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Este fue el momento donde Dios formó la familia. Esse foi o momento em que Deus definiu a família. Pero no fue Adán el que dijo eso. No fue Adán el que dijo eso. Não foi Adão que falou isso? Podemos notar que Adán no tenía padre ni madre. Podemos falar que Adão não tinha mãe nem pai, Tampoco tenía hijos.
ele também não tinha filho. ¿De dónde sacó esta idea de que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre? Onde ele saiu que ele pensou que ele tinha que ter pai e mãe. Tampoco podía ver la creación alrededor Também ele não podia ver a criação no redor y ver una familia. e ver uma família. Y aún los animales tenían crías todavía. E os animais também não tinham filhote. Eso lo sacó de Dios. Isso tirou de Deus. Mateo 19, 4 y 5 nos dice, Mateus 19, 4, 5. él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ele, porém, respondeu e disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Dice, el que los hizo. Ele disse, o que o fez? El que los hizo dijo, O que o fez falou. será una sola carne. Será uma só carne. Es decir, una familia. O que quer dizer uma só família. Dios los hizo y Dios dijo. Deus os fez e Deus falou. Instituyó de esta manera Dios el matrimonio. E Deus instituiu dessa maneira o casamento. El matrimonio como una relación heterosexual, monógama, que dura toda la vida. O matrimônio é como um relacionamento heterossexual, monogâmia, que dura para toda a vida. Heterosexual, Heterossexual, entre un hombre y una mujer. entre um homem e uma mulher. No es el matrimonio no es entre dos hombres o entre dos mujeres. Um casamento não é entre dois homens ou duas mulheres. Es una relación monógama, É um relacionamento monógamo. un hombre y una mujer. Um homem e uma mulher. No es dos hombres Não é dois homens, Uma mulher, uma o un mulher, hombre um homem y tres mujeres. ou três mulheres. Y es para toda la vida. É para toda a vida. Diga conmigo, para Aleluya. toda la vida. Fale comigo para toda a vida. Toda a vida. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Deus ele não apoia ou ele não aceita o divórcio. Lo dijo en el versículo 6, hasta que la muerte los separe. Deus falou no versículo 6, até que a morte nos separe. Así que Dios no aprueba el divorcio. Então Deus não aprova o divórcio. Asesinato tal vez, Assassinato talvez. divorcio no. Divórcio não. Esta es una broma, no va a pensar que el hermano Sergio está provocando algo. ¿No? Ese es el matrimonio. Esse é o casamento. Primero el matrimonio, Primeiro o casamento, después el sexo. depois o sexo. Escúchenme los jóvenes, primero Os matrimonio, jovens, después sexo. primeiro o casamento e depois sexo. Por ahí sale un gracioso que dice, ¿y si me cuido y no tenemos hijos, entonces está bien? Mas por aí deve ter um engraçadinho que fala, e se eu me cuidar e depois casar ¿No tengo hijos, está bien? e não tiver filhos, está tudo bem? No. Não. Primero el matrimonio Primeiro é o casamento y después el sexo. e depois o sexo. A ver, hermano Sergio, ¿cómo vas a decir esa palabra desde el púlpito? Vocês podem falar como que o irmão Sérgio pode falar isso no público. Si no le enseñamos a los jóvenes nosotros, el diablo se va a encargar de eso. Se a gente não ensinar os jovens agora, o diabo vai aproveitar e ensinar Y eles. el diablo tiene más tiempo que nosotros. E o diabo tem mais tempo que nós. ¿No? Vemos que Dios creó la familia, Nós vemos que Deus criou a família. pero Dios quería que esa familia estuviera en Cristo. Mas Deus queria que essa família estivesse em Dios Cristo. quería que esa familia, Dios quería ser el centro de la familia. Deus queria que ele fosse o centro da Y es família. a través de nuestra salvación E através da nossa salvação, que Dios pasa a ser la base de nuestra familia. que Deus
passa a ser a base da nossa família. Vemos que nosotros podemos ser la bendición para nuestra familia. Podemos ver que nós podemos ser a bênção para a nossa família. José dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. José falou, eu e minha casa serviremos a Jeová. Si somos padres, Se somos pais, en nuestra obligación, é nossa en obrigação, nuestra responsabilidad, é nossa responsabilidade que nuestros hijos sigan a Dios. que nossos filhos sigam a Deus. Son nosotros los padres los que debemos ir adelante. Somos nós Nosotros los padres los que debemos ir adelante. Somos nós os pais que devemos ir na frente. Debemos dar el ejemplo a nuestros hijos. Devemos dar o exemplo aos nossos Y filhos. no estoy hablando de leer la Biblia o orar solamente. E eu não estou falando de ler a Bíblia ou orar junto com eles somente. Sino como nos habló nuestra hermana Sayuri, Mas como a irmã Sayuri falou, debemos dar ejemplo en cómo vivimos, devemos dar o exemplo de como nós cómo vivemos, nos portamos, como nós agimos. ¿sí? Cómo reaccionamos. Como agimos. ¿Sí? Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos botan un vaso. Qual que é a razão quando nossos filhos derrubam um O copo? cuando estamos viajando en el bus Ou quando nós estamos viajando y no nos pisan el ônibus pie. e nós machucam o pé. Son los hijos nuestros los que van a estar mirando. São nossos filhos que vão estar mirando a nossa atitude. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. E disse, eu e minha casa serviremos a A mí me Jeová. gustaría predicar esto cuando no estén presentes mis hijos. Eu queria predicar quando meus filhos não estivessem presentes. Porque yo tengo que bajarme del púlpito Porque eu tenho que descer do púlpito y regresar a mi casa. e voltar à minha casa. Después mis hijos me van a estar mirando E depois meus filhos vão estar me y olhando. van a decir, papá, ¿no predicaste del ejemplo? Pai, você não predicou sobre o exemplo, Pero está bien, mas está bem. porque dice que el cuchillo se afila con la piedra. Porque diz que a faca se afia com a pedra. Y el oro necesita el fuego para quedar puro. E o ouro precisa do fogo para Quedar puro. quedar puro. Yo necesito que mis hijos me vean Eu preciso que meus filhos vejam y me confronten, e me confrontem, porque todos tenemos lugares que no nos podemos ver. porque todos temos lugares que não é bom que alguém veja, né? Pero escúchame, tú eres el medio por el cual Dios quiere bendecir tu familia. Mas você é o meio em qual Deus quer abençoar a sua vida, a sua família. Pablo y Silas, cuando estaban presos, Paulo e Silas, quando eles estavam presos, y Dios les abrió las puertas de la cárcel, Deus abriu a porta da prisão ellos le dijeron al carcelero, e eles falaram para o homem da prisão. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ele falou, acredita no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Esa no es una promesa de Dios. Esse não é uma promessa No de Deus. significa que si tú crees, tu casa va a ser salva. Não quer dizer que se você crer, a sua família vai ser Tu salva. familia necesita creer por ellos mismos. Sua família precisa crer por eles mesmos. Usted no puede creer por ellos. Você não pode crer por eles. Pero lo que nos está diciendo Mas o que estão falando, es que cuando tú crees en Dios, quando você acredita em Deus, Dios va a abrir una puerta a través de ti Deus vai abrir uma porta através de você para que entre la salvación a tu casa. para que entre a salvação em sua casa. Porque ¿quién puede orar más por tus hijos que tú? Porque quem pode orar com sinceridade do que você mesmo? ¿O quién puede orar más por tus padres que tú mismo? Ou quem pode orar por seus pais que você mesmo? Alguien tiene que empezar por tu casa. Alguém tem que começar por sua casa. Alguien tiene que empezar en tu casa. Alguém tem que pensar, começar em sua casa. Pero eso era lo que nos quería enseñar el Señor cuando decía Padre Nuestro. Mas isso é o que o Senhor queria nos ensinar quando falava sobre a oração do Pai Nosso. Cuando el Señor decía Padre Nuestro, estaba hablando de la familia. Quando o Senhor falava do Pai Nosso, Ele queria
se referia à família de Deus. Porque podemos pertenecer a una familia cristiana y no ser parte de la familia de Dios. Porque nós podemos pertencer a uma família cristã, mas não ser parte da família de Yo Deus. tenía un compañero de trabajo Eu tinha companheiro, colega de trabalho, que él decía que era cristiano que falava que era cristão, porque había nacido en una familia cristiana porque ele tinha nascido num lar cristão e iba a la iglesia. e ia para a igreja. El hecho de que tú nazcas en un hangar Não quer dizer que você tenha nascido em um lar cristão. el hecho de que tú nazcas en un hangar É um lugar onde guarda o avião, né? el hecho de que tú hayas nacido en un hangar no quiere decir que tengas un avión. É que você tem um avião. El hecho de que hayas nacido en un carro, Não quer dizer que você tenha nascido em um carro. si tú has nacido en un carro, Se você nasceu em um carro, no te convierte en una llanta de repuesto. não te converte numa roda de reforço, né? Así que el hecho de que hayas nacido en una familia cristiana no te hace cristiano. Então, o feito de ter você nascido num lar cristão não te faz ser cristão. Nosotros llegamos a ser cristianos Nós chegamos a ser cristãos porque la Biblia dice que Dios nos adoptó en su familia. porque Deus falou que Ele nos adotou em sua Aleluia. família. Adoptó significa que no éramos y llegamos a ser. Adoptó significa que no éramos hijos y llegamos a ser. Diz que não éramos filhos, mas chegamos a ser filhos. No es que yo vaya a mi casa hoy día Não é que eu vá na minha casa y hoje me siente a cenar con mis hijos e eu me sente para jantar com meus filhos. y diga, hoy día me siento una buena persona. Hoje eu me sinto uma boa pessoa. Lo voy a adoptar en mi familia. Eu vou adotar vocês na minha família. Mis hijos me van a decir, papá, ¿estás loco? Meus filhos vão falar, pai, você tá doido? Nosotros ya somos tus hijos. Nós já somos teus filhos. No puedes adoptarnos en la familia. Não, você não pode não receber, adotar nós como filhos. Dios nos adoptó porque no éramos hijos. Deus nos adotou porque nós não éramos filhos dele. ¿Sí? Pasamos a formar parte de la familia. Passamos a ser parte da família de Deus. Vamos a abrir Gálatas el capítulo 4. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 4. Gálatas el capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Andábamos solos, siendo engañados y guiados por el diablo, Nós andávamos sós e sendo enganados pelo diabo, hacia una eternidad en el infierno. hacia uma eternidade no inferno. Pero Dios tuvo de misericordia de nosotros Mas Deus tuvo misericórdia de nós y nos llamó no solo para una salvación futura, e nos chamou não só para uma salvação futura, sino que nos llamó a la familia de Dios. mas Ele nos chamou para fazer parte de uma família de Deus. Una familia Uma família no se puede definir fuera de la familia de Dios. não se pode definir fora da família de Escucha Deus. esto, una familia cristiana Escuta, uma família cristã necesita el apoyo, precisa do apoio, la guía a direção y el consejo e o de conselho la familia de Dios.
da família de Deus. para desarrollarse y llegar a ser una familia sólida en los caminos. Para desenvolver e chegar a ser uma família sólida nos caminhos do Senhor. A veces yo pienso Às vezes eu penso que voy a llegar a ser un buen padre que eu vou chegar a ser um bom pai cuando sea abuelo, quando eu ser avô, porque no me alcanza una vida porque não me alcança uma vida para aprender a ser padre. para aprender a ser pai. ¿Cómo aprendemos a ser padres? Como nós aprendemos a ser pai? Obviamente, Obviamente, siendo padres. sendo pais. Pero cuando un padre tiene el ejemplo de su padre, Mas quando um pai tem um exemplo do seu pai, ya no empieza de cero, já não começa de zero. empieza sobre lo que le enseñó su padre. Começa como o pai o ensinou. Y cuando tu padre vio a tu abuelo, E quando o pai viu o seu avô, entonces el conocimiento de ser padre es mucho mayor. então o conhecimento de ser pai é muito maior. Necesitamos de la familia de Dios. Precisamos da família de Deus. Yo solía bromear con mi mamá Eu tinha vezes que brincava com minha mãe. y le decía, mamá, E eu falava, mamãe, madre solo hay una. mãe só tem uma. Y me tenía que tocar a mí. E Y me tenía que tocar a mí. e eu tinha que ficar com ela. Y justo ese, madre solo hay una, pero me tenía que tocar a mí, le decía mi mamá. Mas eu falava que mãe só tem uma, mas eu tinha que falar isso para ela. Aún cuando éramos nosotros niños, Aún quando a gente era pequeno, dice, ¿por qué me tenían que tocar estos papás? eu falava, por que tinha que me ter esses pais? Ter meus pais. ¿Por qué tenía que tener? ¿Por qué? Hay momentos que no queremos escuchar a nuestros padres. Tem momentos que a gente não quer escutar os nossos Hay pais. momentos que nuestros hijos no nos quieren. Tem momentos que os nossos filhos não querem nos ouvir. Usted se ha dado cuenta que usted le aconseja lo mismo Você tem percebido que nós aconselha o mesmo que le habla a su profesor que ensina o professor y viene al día siguiente e vem no dia seguinte y dice, papá, hoy día aprendí que mi profesor me dijo, e fala, seu filho volta e fala, papai, hoje eu aprendi porque mi profesor me dijo. porque o meu professor falou, Usted piensa, e você pensa, pero si es lo mismo que te dije yo, mas se é o mesmo que eu ensinei, ¿no? Porque nuestros hijos no nos escuchan. porque os nossos filhos não nos escutam. Necesitamos de la familia de Dios. Precisamos da família de Deus. Necesitamos que nuestros hijos tengan tíos y tías, Precisamos que nossos filhos tenham tios e tias, que los aconsejen y los guíen. que aconselhe e os guie. Necesitamos de la familia de Dios. Da família de Deus. Aleluia. Una familia no puede permanecer sola. Uma família não pode permanecer só. Jesús nos enseña a orar Jesus nos ensina a orar por la familia de Dios. pela família de Cuando Deus. nosotros decimos Padre nuestro, Quando nós falamos Pai Nosso, estamos orando estamos orando no solo por nosotros. não só por nós. Si usted ve las peticiones que siguen en la oración, Se vocês percebem nas orações que continuam, las palabras dicen, los verbos siguientes son provéenos, perdónanos, protégenos, guíanos. os verbos que prosseguem provê-nos, perdoa-nos, protege-nos, guia-nos. Es todo lo contrario a la oración que normalmente hacemos. É todo o contrário à oração que nós fazemos normalmente. Donde decimos, provéeme, dame, guíame. Nós falamos, dá-me, provê-me, perdona-me. ¿No? Primero, como dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo. Em segundo eu, e terceiro eu, e quarto eu. ¿Sí? Y cuarto, tú, si yo quiero. E quarto tu, se você, se eu quiser. Né? ¿Ah?
¿Por qué? Porque es una naturaleza egoísta. Por quê? Porque nós temos a natureza Nuestra egoísta. oración siempre debe incluir la familia de Dios. E nossa oração sempre deve incluir a família de Deus. No podemos tener comunión con Dios Nós não podemos ter comunhão com Deus con un corazón que solo piensa en nosotros mismos. com um coração que somente pensa em nós mesmos. Dios dice no bendice en división. Deus nos disse que que Ele não abençoa em divisão. Si usted lee Hechos del capítulo 2, Se você ler em Atos capítulo 2, en los primeros versículos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. fala, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Algunas Biblias dicen en un mismo lugar, Algumas Bíblias falam que no mesmo lugar, pero en la versión que yo tengo dice unánimes juntos. mas na versão que eu tenho fala unânime juntos. Ajá. Si usted lo busca en la versión de Se você procura na King versão James, del Rey Santiago, en inglés, también dice unánimes juntos. também fala unânime juntos. Esta es una palabra en griego Esta é uma palavra em grego que se pronuncia homosimadó. que se fala Homosimadó. Yo tampoco no uso mucho griego, pero esto quería buscar. Eu não uso também muita palavra em grego, mas eu queria procurar isso. Esta palabra viene de dos raíces. Essa palavra vem de dois raízes. La primera que es homo, que significa en un mismo lugar. A La palabra es homo, primeira palavra é homo, que significa en un mismo lugar. em um mesmo lugar, O juntos. ou juntos. Esa es lo que, esa palabra que traduce en un mismo lugar. Essa é a palavra que traduz é um mesmo lugar. Pero la segunda parte dice que es tumos. Mas a segunda parte fala Tumos, tumos, que se traduce como pasión, que se traduz como como fiereza, paixão. como fiereza, como cuando estás respirando fuerte. Está respirando forte. Y juntos se puede traducir como estar de acuerdo. E juntos se pode traduzir como estando de acordo. En una misma mente. Pensando no mesmo pensamento. Exacto, en un mismo pensamiento. Estoy traduciendo para él. Dice, estamos todos juntos en un mismo acuerdo, pensando en lo mismo. Estamos juntos pensando no mesmo pensamento. Em uma mesma mente. Dice, ahí fue cuando llegó la bendición de Dios. E disse aí quando chegou a bênção de Deus. Usted sabe que muchas veces Dios no escucha mis oraciones Você sabe que muitas vezes Deus não escuta minhas orações. y es por culpa de mi esposa. E é por culpa da minha esposa. ¿Ah? ¿No me cree? Vocês não acreditam em mim? Vaya a buscar conmigo primera de Pedro. Vai escutar na Bíblia, Primera de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, versículo 7. versículo 6. Primera de Pedro está antes de segunda de Pedro. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
La no era culpa de mi esposa, era mía, ¿verdad? Não é culpa da minha esposa, é a minha. Pero muchas veces no, Dios no escucha las oraciones Mas muitas vezes Deus não escuta as orações porque hay algo que impide, porque há alguma coisa que o impede. porque no estamos unidos, Porque nós estamos unidos. porque hay algo que estorba. Porque há alguma coisa que estão impedindo. Entonces Dios quiere que tu familia sea basada en Cristo, Então Deus quer que sua família seja a base de Cristo. que tu familia esté centrada en Cristo, Que sua família esteja no centro, que é Cristo. que tu familia cristiana esté en la familia de Dios, Que sua família cristã esteja na família de que tu Deus. familia cristiana pertenezca a la iglesia del Señor, Que tua família cristã pertença à família de y que la familia de Dios, e que a família de Deus representada en la iglesia de Dios, é representada na igreja de Deus, esté en unidad. estejam unidos. Efesios 4, capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, no versículo 1. Vamos a leer del 1 al 6. Dice: Vamos ler no versículo 1 ao 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Rogo vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como eu é digno da vocação com que foste chamado, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós aos outros em amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Há só corpo e só Espírito, como também foste chamado em só esperança da vossa vocação. Un Señor, una fe, un bautismo. Só Senhor, só fé, uma só fé, só batismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. La unidad de la iglesia no depende de nosotros. A unidade da igreja não depende de nós. Quiero decir, no es que no dependa de tu esfuerzo, Eu quero dizer que não é que não dependa do seu esforço. no está basada en nuestra fuerza, Não está basada na nossa força, sino que no, estamos unidos senão que nós Estamos estamos unidos, porque tenemos todos una misma esperanza, porque todos nós temos uma mesma un esperança, mismo Señor, mesmo Senhor, una misma fe. uma mesma fé. Es como tener una caja de clips. É como ter uma caixa para aprender. Para Clips ¿Sí? também. Clips. ¿Cómo tener una caja de clips? ¿Sí? Usted quita la caja Você tira a caixa y todos los clips pasan por todos lados, e todos os clips se espaçam ¿verdad? por todo lado. Entonces, lo que mantiene unidos todos esos clips Então, o que tudo mantém unido esse clipe es la caja. é a caixa. Es diferente de tener un grupo de clips É diferente de ter grupo de clipes y ponerles, acercarlos a un imán. e acercar a imã. ¿No? Usted mueve el imán para cualquier lado Você mexe o imã para todo lado y los clips no se separan. e os clipes não se separam. Cuando usted quiere mantener la iglesia unida en su propio esfuerzo, Quando você quer ter a igreja unida na sua própria força, es como tener los clips juntados en una caja. é como ter os clipes juntados em uma só caixa. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, Mas quando nós dependemos de Deus, es como si Dios fuera el imán. é como se Deus fosse o imã. Es una fuerza externa, Não é uma força es una externa, fuerza que viene de adentro. é uma força que vem de dentro. Es un mismo Señor y una misma fe. É o mesmo Senhor e uma mesma fé. Nos mantenemos todos unidos Nos mantém todos unidos cuando estamos todos mirando al mismo lugar. quando estamos todos olhando para o mesmo lugar. Dice, Él ha puesto los ojos en Jesús.
Dice a Bíblia, colocar os olhos em Jesus. No cuando yo miro a mi hermano y a mi otro hermano. Não é quando eu olho para o meu irmão ou para o meu Es cuando yo tengo outro puestos irmão. los ojos en Cristo. É quando eu coloco meus olhos em Cristo. Aleluya. La Biblia nos dice que Jesús vendrá por su iglesia. A Bíblia fala que Jesus voltará pela sua igreja. No va a venir por mí, Não vai vir por você, por nós, por mim, por você. va a venir por su iglesia. Vai vir pela sua igreja. Estamos acostumbrados a pensar de manera individual. Nós estamos acostumados a pensar de maneira individual. Pero Jesús dice Padre nuestro. Mas Jesus fala Pai Nosso. La Biblia siempre dice A Bíblia sempre la fala novia de Cristo, a noiva de Deus, el de cuerpo de Cristo, Cristo, o corpo de Cristo, el pueblo de Dios. o povo de Deus. Habla de manera general. Fala de maneira geral. Si tú no quieres formar parte de la iglesia de Cristo, Se você não quer formar parte da igreja de Cristo, estás menospreciando la obra de Cristo. você está menospreciando a obra de Es Deus. como si nuestros hijos nos dijeran, É como se nossos filhos nos falassem: yo soy tu hijo, eu sou seu filho, pero detesto a mis hermanos. mas eu não gosto dos meus irmãos. ¿Cómo puedo estar unido a un hermano que me cae mal? Como posso estar unido a um irmão que não gosto? Pero hermano Sergio, tú entiendes. Mas, irmão Sérgio, você entende? Tú no entiendes. Você não entende? Ese hermano no me cae bien. Esse irmão, eu não gosto, No lo soporto. não suporto ele. ¿Cómo puedo hacer? O que eu posso Te fazer? voy a dar un secreto. Então eu vou dar um segredo. Ora por esa persona. Ora pelo seu irmão. ¿Sí? Cuando un hermano se te acerque y te diga, estoy orando por ti, Quando o irmão se aproxima e fala: estou orando por no lo vayas você, a mirar mal. você não olhe para ele. Porque a lo mejor no es esa su intención. Talvez não seja isso a sua intenção, Pero te lo digo a ti. mas eu falo para você: Ora por ese hermano ora por seu irmão que no te cae. que não vai com a cara dele. Porque la oración une. Porque a oração une. Une a quien oras, Ora, a quem você ora, une con los que oras une com que você ora y une por la persona que oras. e une com a pessoa que você ora. Aleluya. Pero, ¿cuál es el rol? Mas qual que é El rol de la iglesia, el papel de la iglesia local en la familia de Cristo. qual que é o papel da igreja de Cristo? Porque hablamos de la iglesia de Cristo, Porque falamos da igreja de Cristo, pero no estamos hablando de la iglesia del otro lado del mundo. mas não estamos falando da igreja do outro lado do mundo. Estamos hablando de la iglesia aquí, Estamos Deus. falando da igreja de Deus, aquí en este lugar. aqui neste lugar. El mundo es cruel O mundo é muito cruel y está lleno de decepción. e está cheio de decepção. La Biblia nos dice que el diablo está como el león rugiente. A Bíblia nos fala que o diabo está como um leão rugindo, Está buscando a quien devorar. buscando a quem devorar. Está buscando a ese hermano distraído Está procurando esse irmão distraído que anda sentado en la iglesia pensando en otras cosas, e está sentado na igreja pensando em outras coisas, mientras que el hermano Sergio está predicando acá adelante. enquanto o irmão Sérgio está predicando aqui. Está buscando a aquel hermano Está procurando aquele irmão que anda mirando las cosas del mundo. que está olhando as coisas do mundo. Y envía a sus demonios Envia os seus demônios para tentarnos, para tentar-nos, para humillarnos, para humilhar-nos, para herirnos. para ferir-nos. Todo, va a hacer todo lo posible por hacerte sentir mal. Ele vai fazer tudo possível para você se sentir ruim. Porque sabe que un cristiano herido Porque ele sabe que um cristão ferido es un soldado caído en batalla. é um soldado caído em batalha. No siempre. Não serve. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas Então, o que vamos fazer com essas pessoas que están dolidas? que estão dolidas? ¿Qué vamos a hacer con esos hermanos que están desesperados? O que vamos fazer com esses irmãos que estão Aquí en desesperados? Japón
Aqui no Japão, hay muchas personas tem muitas que pessoas se encierran en su cuarto que se fecham no seu quarto y no salen más. e não saem mais. ¿Qué vamos a hacer O que vamos fazer con ellos? com eles? ¿Qué vamos a hacer con ese hermano ¿Qué que vamos no a hacer? encuentra apoyo en el mundo? Que não encontra apoio no mundo. Es la iglesia de Dios É a igreja de Deus que Dios ha puesto en este lugar. que Deus colocou neste lugar. Nos toca a nosotros, Somos nós los que nos toca apoyar a esos hermanos. que precisamos apoiar os nossos irmãos. Esos hermanos tienen que tener un lugar Esses irmãos têm que ter um lugar donde venir a refrescarse. onde se vira, se Refrescarse. refrescar. Después de toda la batalla durante toda la semana, Depois de toda a batalha, no meio da semana, tienen que tener un lugar donde poner agua fresca, tem que ter um lugar onde ter água un fresca, manantial de esperanza, um manancial de esperança, donde puedan recibir el agua de vida, onde possa receber o água da vida. un lugar donde puedan venir a renovar sus fuerzas, Um lugar onde eles possam renovar as suas donde forças, puedan encontrar el amor de Dios, onde possam escutar o amor de Deus, donde puedan sentirse amados, onde possam sentir-se amados, donde puedan sentirse apreciados, onde eles possam se sentir apreciados. apreciados. Si tú eres de aquellos E se você é aquele que dice que yo no necesito sentir el amor de Dios en la iglesia, que fala que eu não preciso sentir o amor das pessoas, yo lo puedo recibir en casa. eu posso receber em casa. Entonces ven a la iglesia y comparte ese amor con aquellos que no quieren. Então vem à igreja e comparte com aquelas pessoas que não têm. El rol de nosotros como iglesia O trabalho nosso como igreja es amarnos los unos a los otros. é amarmos aos outros. Cuesta, É muito duro, porque dice la Biblia porque disse a que Bíblia debemos soportar. que devemos suportar-nos. Soportarnos significa Suportar-nos significa que aunque no me gusten las cosas que tú haces, que, aunque eu não goste das coisas que eu faço, yo me esfuerzo por amar. eu me esforço por amar. Amén. Amém? La Biblia nos dice, A Bíblia nos fala: tener paz los unos con los otros. tenha paz uns com os outros, Lavando los pies los unos de los otros. lavai os pés uns aos outros, Ámense unos a otros. amai-vos uns aos outros, No juzguemos los unos a los otros. não julguemos aos outros, Recibimos los unos a los otros. sejam bem-vindos aos outros, Amonestados los unos a los otros. admonestem-se aos outros, Saludados los unos a los otros. saudai-vos aos outros, Esperaos unos a otros. espere pelo outro, Preocúpense unos por los otros. cuide dos outros, Servíos los unos a los otros. sirvam aos outros, No se muerdan los unos a los otros. não mordam aos outros. Y yo no sé si alguno de ustedes tiene esa costumbre. No nos irritemos unos a otros. Não nos imitemos aos outros, No nos envidiemos unos a otros. não tenham inveja dos outros, Sobrellevad los unos la carga de los otros. levem a carga dos outros, Soportaos los unos a los otros. suportados aos outros, Sed benignos unos con otros. sejam gentis uns com os outros, No omitáis los unos a los otros. perdoando aos outros, Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ensinando e amonestando aos outros, Animaos unos a otros. encorajem aos outros, Edificaos unos a otros. edifiquem-se aos outros, No murmuréis los unos de los otros. não murmureis contra os outros, No os quejéis unos contra otros. não vos queixeis dos outros, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. confessem os seus pecados uns aos outros, e Hospedaos orem los pelos unos, outros, hospedaos los unos a los otros. sejam hospitaleiros com os outros. ¿A qué conclusión podemos llegar? A que conclusão nós pode chegar? Que necesitamos unos de otros. Que nós precisamos dos Aleluia. No outros. importa cuán cabezón sea usted, no importa cuán cabezón seas, Não importa quão cabeçudo seja, tienes que entender você tem que que entender nos necesitamos unos de otros. que nós precisamos uns dos outros, Aleluia. ¿Amén? aos outros. Amém. Vamos a